Olá e bem-vindos! Bom, chegamos ao último capítulo da nossa jornada por O Declínio e Queda do Império Romano. A cidade eterna, Roma, já caiu. Mas será que Roma morreu mesmo? Seu espírito, na verdade, fez as malas e se mudou para o Oriente, para uma nova capital, uma nova fé e um novo nome, Constantinopla. Essa é a história do império que se recusou a mover e que, de certa forma, ainda vive em cada pedacinho da nossa civilização. A pergunta que vai guiar a gente nesse final é justamente essa. Porque, pensem bem, depois do saque de Roma, lá em 410, o Ocidente mergulhou num verdadeiro caos. Mas a história de Roma não para por aí não, de jeito nenhum. Ela continua por mais 1000 anos. É isso mesmo. Enquanto o Ocidente se quebrava em vários reinos bárbaros, o Oriente, com sua capital em Constantinopla, não só sobreviveu como prosperou. E lá, o império se agarrou à cultura romana, à língua grega e à fé cristã ortodoxa. É essa sobrevida incrível que Gibbon descreve nas páginas 410 a 592. E olha, essa citação do Gibbon resume tudo de forma brilhante. A vida do império continuou, só que não mais em tijolos se desfazendo, mas em mármore polido e reluzente. A alma de Roma tinha encontrado um novo corpo. Vamos então avançar um pouco e ver como essa continuação de Roma, que hoje a gente chama de Império Bizantino, se via e se definia. E aqui está o ponto mais fascinante. Eles não se consideravam bizantinos. Esse é um nome que a gente deu depois. Na cabeça deles, eles eram simplesmente romanos. Seus líderes, suas leis, tudo era uma herança direta de Roma. Acontece que o caráter do império foi evoluindo, né? Ficou menos sobre legiões e mais sobre fé e negociação. Tudo isso protegido por muralhas que se tornaram lendárias. No fundo, o que aconteceu foi isso. O império físico, territorial, foi sendo trocado por um império de ideias. A cultura, a lei, o conhecimento, tudo isso foi preservado com unhas e dentes, mesmo quando as fronteiras foram encolhendo. E então, no século VI, o imperador fez uma última e brilhante tentativa de trazer de volta aquele passado glorioso. O nome dele era Justiniano. O reinado de Justiniano foi como um clarão da antiga glória romana. As legiões dele marcharam de novo pela Itália, as leis que ele organizou pegaram 1000 anos de jurisprudência romana e criaram uma obra que influencia o direito até hoje, e a fé dele ergueu a magnífica Basílica de Santa Sofia. Foi algo espetacular. Só que, como o próprio Gibbon observa, esse renascimento todo não se sustentou. As guerras eram caríssimas, esgotaram os recursos do império e o deixaram vulnerável a novas ameaças que já batiam na porta, como os persas e os árabes. Foi um sonho lindo, mas, infelizmente, um sonho bem curto. Mas talvez o papel mais importante de Bizâncio não tenha sido militar, e sim o intelectual, a preservação do conhecimento clássico. Pensa só. Enquanto a Europa Ocidental entrava na Idade Média com toda aquela fragmentação política e perda de conhecimento, as bibliotecas e os mosteiros de Constantinopla funcionavam como um verdadeiro cofre do tesouro. Eles guardaram a herança intelectual da Grécia e de Roma, o mesmo conhecimento que, séculos mais tarde, iria alimentar o Renascimento no Ocidente. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente a missão de Bizâncio. Aquelas muralhas protegiam muito mais do que pessoas e prédios. Elas protegiam a própria memória da civilização ocidental. Mas depois de um milênio de resistência, o capítulo final da história romana estava se aproximando. Em 1453, os canhões gigantes do sultão otomano Mehmed II se viraram contra aquelas muralhas lendárias. O cerco de 1453 foi um confronto dramático. O antigo mundo romano, ali representado por uma única cidade sitiada, contra o poder crescente do Império Otomano e sua nova tecnologia de pólvora. Por semanas as muralhas aguentaram firme, mas o fim era inevitável. E o final é quase poético, de tão trágico. O último imperador a ter o nome de Constantino morreu defendendo a cidade que o primeiro Constantino fundou. Ele não ficou no palácio, não. Lutou e caiu como um soldado comum, um verdadeiro herdeiro do dever romano. O mundo antigo ali finalmente se apagava. A conclusão do Gibbon é de arrepiar. A cidade caiu, o império físico acabou, mas ele já aponta aqui para a imortalidade de Roma como uma ideia, uma memória, que continua a nos inspirar e a nos ensinar até hoje. E isso nos traz ao legado, ao que ficou. A queda de Constantinopla não foi o fim de Roma. Foi, na verdade, sua transformação final em uma ideia imortal. É só a gente olhar para o mundo hoje.
O direito romano é a base dos códigos civis em inúmeros países. A fé cristã, que se tornou a religião do Império, moldou o espírito do Ocidente. As línguas que falamos, as instituições que temos, tudo isso carrega o DNA de Roma. No fim das contas, Roma se tornou um modelo. Um modelo de ordem, de razão, de poder. Um projeto que foi copiado, adaptado e que renasceu em novas formas ao longo dos séculos, de Bizâncio ao Vaticano, do ideal europeu ao mundo moderno. E essa é a reflexão final que fica. A história de Roma não está só nos livros, ela é um espelho do nosso presente. Seria muito legal ver nos comentários como cada um percebe essa herança, para quem acredita que o passado está muito mais vivo do que a gente imagina. E, para quem quiser se aprofundar ainda mais, ler o livro do Gibbon é uma jornada incrível. Adquirir a obra pelos links que estão na descrição ajuda o nosso trabalho de continuar transformando história em aprendizado. E é com esse pensamento que a gente se despede. A vitória final de Roma não foi militar, foi intelectual. O verdadeiro legado não está nas ruínas de pedra, mas nas fundações invisíveis do nosso mundo. Muito obrigado por acompanhar esta série até o fim.